Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos fazer mais um episódio do nosso canal Engenharia Curiosa. E vamos te explicar como contratar um projeto de estrutura metálica. Você tem dúvidas sobre isso? Então fique no nosso canal, mas não esqueça de já se inscrever, acionar o sininho para receber novas notificações, novos vídeos. E acesse o nosso canal, temos lá muitos vídeos interessantes da área de engenharia e arquitetura. Então, apreciaríamos também um comentário seus comentários, para que possamos melhorar o nosso canal. Fiquem aí que eu vou te contar tudo. Bem, pessoal, a contratação de um projeto de estrutura metálica requer alguns cuidados. E eu vou passar aqui uma sequência de como deva ser um rito para que você obtenha êxito nessa contratação. Bom, em primeiro lugar, tem você, o cliente, que vai comprar o projeto. Então você tem que ter os desenhos fundamentais, os desenhos de referência, basicamente o desenho de arquitetura. É suficiente os desenhos de arquitetura, e se já houver algum desenho a mais, algum projeto a mais, tudo isso é bem-vindo. Mas a arquitetura é primordial, e os preceitos, os condicionantes da obra, onde ela é, a necessidade intrínseca da obra, o prazo, tudo isso tem que ser conversado já num kick-off ali com o projetista. Bom, mas para a contratação do projetista, você deve tomar cuidados, ver referências da empresa, do profissional, o que ele já fez, se ele é experiente nessa área. Tudo isso é importante para que você possa contratar o projeto. Mas aqui vamos te passar uma sequência de como funciona isso. Então, você tem 4 níveis de projeto. Você tem um nível primeiro de projeto básico, que nós chamamos de projeto de engenharia. Na sequência, é um projeto de aprovação do cliente, que é basicamente o projeto de engenharia com alguns condicionantes que vão ser discutidos com o cliente e aprovação daquele projeto, para que ele possa seguir. Então, é um projeto ainda que não está totalmente finalizado e depende desse relacionamento com o cliente para fazer principalmente a equalização com os projetos de arquitetura. Então, nesse projeto básico, o que você tem que receber? Você tem que receber o projeto, logicamente, com todas as identificações, todos os dados da obra, do cliente, do profissional, as especificações, as normas que foram atendidas, o software que eventualmente tenha sido usado para rodar o programa. Tudo isso tem que ser citado nos projetos. São projetos mais simples, de poucas pranchas, que podem ter sido gerados em 3D. Hoje a maioria dos projetistas estão gerando desde o projeto básico em 3D, numa plataforma, vamos supor que seja o Tekla, por exemplo, da Trimble, mas eles têm que ser depois passados para 2D em AutoCAD para que se possa discutir os projetos, né? Nesse nível básico de engenharia. Os projetos de estrutura metálica, assim como a fabricação e a montagem, estão agora numa uma norma muito recente de 2020, chamada 16775, onde você tem ali os critérios, os requisitos mais importantes que devem ser atendidos, mas basicamente, então, um projeto de engenharia tem que ter plantas de base com os esforços, com as locações das bases. Você tem que ter uma planta baixa, são vários pavimentos, uma planta baixa de cada pavimento, elevações, cortes, para que se possa ter toda a geometria do prédio. E ali também indicado todos os perfis, de maneira que no desenho eu possa ler quais são os perfis que vão ser usados na obra. Claro, nesse nível ainda não há o detalhamento de todas as peças. Isso, então, é o desenho de fabricação. Nesse desenho de engenharia, no entanto, tem que ter a definição das ligações. Então, é esse desenho básico, que nós chamamos também de unifilar, mas que tem que ter todas as ligações definidas, tem que ter uma LM, uma lista de materiais avançada, e que tem ali todos os perfis
e uma estimativa das chaparias, das ligações, dos materiais que vão ser agregados no momento do projeto de detalhamento. Esse percentual tem que ser definido pelo engenheiro que estiver projetando em nível básico. Então, pessoal, de posse do desenho básico ou de engenharia, você então tem que ter uma reunião com o projetista. Chama-se aprovação do projeto pelo cliente, essa etapa. Uma reunião de kick-off, onde vão ser discutidos principalmente a interação com a arquitetura, para fazer a equalização dos projetos. Então, nesse momento vai se discutir, por exemplo, questões do contraventamento, se há alguma interferência, a questão da junção dos projetos, se eventualmente houver outros projetos, a questão também do PIT, do plano de inspeção e testes, que eventualmente o cliente faça questão de ter, né, em questões de qualidade, a definição do tipo de pintura, o tipo de proteção, a cor da estrutura, de maneira que todas essas questões têm que ser discutidas de posse de uma prévia do projeto básico. Também nesse momento vai se discutir, por exemplo, se haverá ou não proteção passiva contra incêndio da estrutura, que daí conduziria a um projeto nesse sentido. Também a questão de proteção contra sismo, também eventuais outras exigências que possa ter específicas do projeto. Por exemplo, questão de vibração, questão de diferenças grandes de temperatura, tudo isso terá que ser discutido para que haja uma versão final do projeto de engenharia. Aí sim, de posse de toda essa equalização, essa reunião com o cliente, da aprovação pelo cliente da base do projeto, aí sim o projeto é finalizado e aí entregue com todos esses documentos que já foram mencionados, e daí pode-se partir então para os desenhos de detalhamento. Nesse momento, então, é um momento de corte. Poderá ter continuidade os projetos com o mesmo projetista, a mesma empresa projetista, ou poderá, com esse desenho de engenharia, o cliente contratar já o fabricante. Então, contratando um bom fabricante de estrutura metálica, daí é possível que o fabricante providencie os desenhos de detalhamento, tanto de fabricação como de montagem. Então, mas feito isso, sendo o mesmo projetista da engenharia, sendo um outro projetista, o detalhamento, esse detalhamento tem que fazer parte desse escopo, o detalhamento de cada peça. Cada peça é chamada conjunto, detalhada separadamente. Então é importante dizer que hoje em dia praticamente todos os projetistas estão projetando em 3D, principalmente o desenho de fabricação. Então é feito um modelo, isso gera desenhos em IFC, onde o cliente também pode interagir, né? Todos os envolvidos interagem, mas depois gera os desenhos em 2D para que vá para a fábrica os códigos das máquinas e os desenhos para fabricação. Nesses desenhos então vai ter todas as especificações, como serão as soldas, os furos, os parafusos, os recortes, os cortes, tudo que envolve a fabricação, também a questão da proteção, da pintura, dos ENDs, dos ensaios não destrutivos, tudo isso tem que aparecer nos desenhos de fabricação, de maneira que se você tem neles todas as peças que compõem a obra, significa que a lista de materiais, a LM já definitiva, ela é definitiva mesmo, porque ela tem todos os elementos que compõem, então o peso final dele já é o peso do projeto. Então, pode-se dizer aí que finalizada essa etapa do desenho de fabricação, onde todos esses elementos têm que fazer parte, então você passaria para a etapa do projeto de montagem. Bem, pessoal, o projeto de montagem, ele é um projeto de detalhamento de montagem. Então, você tem que ter toda a geometria e tem que aparecer nesses projetos todos os conjuntos, para que você possa identificar, então, através de sucessivas plantas baixas e sucessivos cortes, elevações, você conseguir enxergar toda a obra.
toda com seus códigos. Então os códigos vêm impressos nas peças, ou tipados ou etiquetados, de maneira que você reconhece na peça e na hora de montar tem que ver no projeto de montagem, tem que estar lá todas as marcas, todos os conjuntos. Então isso é condição do projeto de montagem. Também no projeto de montagem vão aparecer detalhes, por exemplo, necessidade de escoramento em alguma situação específica. Normalmente a estrutura metálica não tem escoramento, mas poderá acontecer num detalhe específico, poderá ter uma emenda soldada de obra, muito raro, mas poderá acontecer, então tem toda a especificação disso. Como seria. Você tem também a questão da interação com os outros materiais, principalmente o concreto, no caso da parte mista, né? Então você tem que ter um detalhamento, por exemplo, de lajes em steel deck. Vai ter o mapeamento do steel deck, mas também vai ter todos os elementos ali, estudo de bolts, acabamentos, o concreto, espessura do concreto, FCK do concreto, a armadura necessária, no caso de pilares mistos, a armadura que vai ali, o concreto que vai ali, tudo isso tem que fazer parte do desenho de montagem. Também faria parte do desenho de montagem no caso de ter proteção passiva contra incêndio. Então seria um projeto, ou um projeto à parte, ou um projeto que faria parte do desenho de montagem. Também faria parte disso, do desenho de montagem, algumas especificações, por exemplo, tolerâncias que vêm lá das normas. Então você geraria uma ficha de verificação de serviços, torqueamento de parafusos e uma série de orientações de montagem para uma boa técnica de montagem. Tudo isso, quanto mais rico for o desenho, melhores serão as informações e o tráfego dessas informações dentro da obra. Tem uma questão também particular que tem detalhes que às vezes faz parte do escopo do desenho da montagem, mas às vezes não. Isso é negociável com o cliente, então para que isso não fique cinzento, então tem que definir quem vai fazer o projeto de rigging, quem vai fazer a locação da grua ou eventualmente a posição e locação dos guindastes. Quem vai fazer isso? Vai ter projeto disso? Tem que ter projeto. As instalações de segurança, por exemplo, de EPCs, de equipamentos de proteção coletiva, haja vista a questão da linha de vida, porque você tem a linha de vida durante a montagem e você tem a linha de vida definitiva. Então, isso alguém tem que fazer. Esse projeto normalmente está no escopo do desenho de montagem. Também poderá ter um mapeamento de telha. Também um mapeamento de telha, composição dos canotes de saída, das calhas, dos rufos, dos acabamentos, das fixações. No caso dos painéis isotérmicos, também a mesma coisa. Então, tudo isso deverá ir para esses projetos com o máximo de detalhes possível para termos realmente uma boa obra. E também, por último, dizer que, obviamente, todas essas etapas têm que ter o ART, a anotação de responsabilidade técnica do CREA, e os profissionais que têm atribuição para isso são os engenheiros civis e os engenheiros mecânicos. Ambos podem assinar projeto, fabricação e montagem de estruturas metálicas. Outros engenheiros não têm atribuição para isso. Então, eu gostaria que você tomasse nota de todas essas dicas aí, fazer um checklist. E é muito importante que você faça isso porque nós temos números que mostram que a taxa de sucesso de um empreendimento ela sobe vertiginosamente quanto maior a quantidade de projetos bem bolados, projetos bem discutidos. Então isso vai fazer com que o seu projeto seja um sucesso. Obrigado.